Oi, Pastor Deus. Esse é o tema do nosso informativo. Olá, Pastor Deus. Tudo bem, Pastor Deus? Tudo bem com vocês? A história de hoje é de um garoto que tem um nome diferente. Ele se chamava Deus e nasceu em uma família muito pobre lá na Tanzânia. Os pais desse garoto eram tão pobres que não tinham dinheiro para comprar lápis, cadernos e outros materiais para ele levar para a escola. Ele sentia muita vergonha porque ele ia para a escola sem esses materiais. E sem esses materiais, ele não conseguia fazer as tarefas de casa que o professor mandava. E por isso, quando ele chegou ao 5º ano, ele decidiu que não iria mais à escola. Então, ele parou de estudar. E foi nessa época que seus pais entenderam que não tinha condições de cuidar dele. Então, enviou ele para a casa de seus avós. E como vocês sabem, os avós mimam muito a gente, não é mesmo? E Deus foi bem cuidado lá na casa de seus avós. E eles desejavam que seu neto fosse à escola. Eles sabiam que estudar seria muito bom para o futuro de seu neto. E não era só isso. Eles queriam que seu neto conhecessem o Deus do céu. Então, certo dia, seus avós saíram para encontrar a escola para matricular seu neto. A sua vovó encontrou uma escola bem pertinho de sua casa. Só que ele não queria ir, mas a sua vovó insistiu para que ele fosse. Meu netinho, vai ser muito bom você voltar para a escola. Mas eu não quero ir, vovó. Oh, meu filho, vá. Lá tem coisas importantes que você precisa aprender. Além de incentivá-lo a ir à escola, eles ensinaram mais sobre o Deus do céu. O vovô o ensinou a orar e todo o tempo contava histórias interessantes da Bíblia. Ele contou a história da criação, como entrou o pecado no mundo, a história de Noé e o dilúvio, a história de Abraão, Isaac, Moisés. Eram tantas histórias e o vovô também contou a história da vinda de Jesus sobre esse mundo e a sua morte na cruz. Jesus fez tudo isso para nos salvar, meu neto. E ele vai voltar um dia para nos levar para vivermos com ele eternamente. Passaram-se alguns dias e o garoto concordou em voltar a estudar. No começo, ele reclamava muito, mas logo passou a achar legal. Mas o que mais ele gostava mesmo era ouvir as histórias da Bíblia com seu avô. E não demorou muito, ele já estava lendo sozinho a Bíblia. Aos sábados, ele gostava muito de ir à escola sabatina e lá ele contava todas as histórias que ele aprendia durante a semana. E em um belo dia, um irmão da igreja o convidou para pregar no sábado. Ele aceitou o convite. Agora, o garoto que antes não gostava de ir à escola e que não sabia nada sobre Jesus, levantou-se diante de uma congregação e pregou sobre o amor de Jesus. O vovô ficou muito feliz. E depois daquele sábado, não faltou oportunidade para ele pregar outras vezes. E ele ficava muito feliz em falar sobre o amor de Jesus. Só que vocês sabem, né? Quando a pessoa se dedica a Deus, sempre tem alguém para atrapalhar. Alguns garotos começaram a provocá-lo, chamando de pastor. Olá, Pastor Deus. Tudo bem, Pastor Deus? Apesar disso, o garoto não se sentia irritado com as provocações. Ser chamado de pastor fez com que ele começasse a pensar sobre o seu futuro. Ele achava que não merecia ser chamado de pastor, mas passado algum tempo, compreendeu que o Deus do céu o chamava para ser um pastor de verdade. E atualmente, o garoto chamado Deus, agora adulto, está estudando na Universidade Adventista de Arusha, na Tanzânia, a fim de realmente se tornar um pastor. Ele é muito grato ao seu avô por tê-lo incentivado a voltar a estudar e principalmente por ter ensinado sobre o Deus do céu. Agradeço a Deus por ter usado meu avô para preparar o caminho para que eu fosse um pastor. Que história bonita! Parte das ofertas desse trimestre ajudará a construir um prédio na Universidade de Arusha, para que mais alunos possam ter um lugar para estudar. Muito obrigado por separar uma oferta generosa para o 13º sábado.